E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo tranquilo, tudo dentro de casa, né? É o novo estilo agora de ensino confirmatório e não é a oportunidade que a gente gosta, né? Mas pensem pelo lado de que vocês são a primeira turma de ensino confirmatório que estão passando por essa modalidade. Olha só que legal. Todos sabem, né, que nós temos que ficar em casa e infelizmente nós não podemos mais nos reunir agora como grupo, né? Mas apesar de ter que ficar em casa não significa só dormir, não significa só jogar, não significa simplesmente perder esse tempo da nossa vida, né? E assim também nós podemos aprender mais da palavra de Deus, que é o nosso ensino confirmatório, né? Aprender mais a respeito da doutrina e daquilo que Deus quer passar para cada um de nós, certo? Vamos para a nossa lição de hoje, então. A nossa lição de hoje, ela vai falar um pouquinho de um tema polêmico, um tema legal da gente conversar. Será que a Terra ela foi criada, né, a partir, sei lá, da palavra de Deus? Ou será que existe uma teoria da evolução, uma explosão, um Big Bang? Ou será que existe os dois? Ou será que qual das duas é mais convincente, né? Isso a gente vai ver um pouquinho no nosso encontro de hoje. Então, galera, a lição de hoje ela fala sobre a criação, mas ela tem como título Quem somos nós, né? Quem nós somos? Qual é a nossa identidade? Qual é a sua identidade? E para nós respondermos essa pergunta é de suma importância, ou seja, é muito importante que nós voltemos lá para o início, onde todas as coisas começaram, né? Por isso, quando a gente fala de identidade, a gente fala de criação, a gente fala ou talvez de evolução, não sei. A gente precisa discutir a respeito de aonde que a vida começou, quando que a vida começou, né? Nós precisamos discutir essas coisas para tentarmos lá no início buscar alguma coisa que nos mostre, nos dê dicas, nos dê pistas de qual é a nossa identidade, né? Nós precisamos tentar buscar lá no início isso, né? E a primeira pergunta é: de onde surgiu o universo? Né? Talvez você já tenha feito essa pergunta, ou talvez nas aulas lá do colégio, algum professor já provocou, assim, falando sobre teorias e como tudo começou, ou talvez vocês não chegaram ainda nesse ponto. Existem várias teorias que vão tentar explicar como e de onde surgiu todas as coisas. Mas a pergunta é: Bíblia ou teorias, né? Será que existe alguma teoria que concorda com a Bíblia? Ou será que todas as teorias discordam? Ou qual que é a teoria mais plausível? Qual que é a teoria que mais tem credibilidade hoje em dia, que as pessoas mais confiam hoje em dia, né? E nós precisamos entender algumas coisas. Bom, na lição passada, tinha uma tarefinha que vocês tinham que ter feito com os pais de vocês, de ler Gênesis, né? E ali tinha que responder algumas questões a respeito da criação, né? E essa já é uma das teorias que existem para explicar o surgimento do universo, a teoria da criação, né? Nós sabemos que foi Deus, né? E hoje a gente vai perceber e observar teoria da criação e teoria da evolução, né? Será que dá para concordar com a teoria da evolução? Como a Bíblia, então, de acordo com a lição que foi feita, né? Como que a Bíblia, ela relata a criação do universo? Lá em Gênesis 1, 2 também, uma parte, nós temos o relato da criação. No começo, Deus criou o céu e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir.
Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse: que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse: que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que têm sementes e árvores que têm frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia acontecido era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminarem a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse:
que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 6º dia. Assim terminou a criação do céu, da terra e de tudo o que há neles. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou. Então abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Então nós temos aqui um relato, né? Até o versículo 27, Gênesis 1, de 1 a 27, você vai ali conseguir descobrir esses 7 dias, né? E cada dia, o que foi criado em cada dia. Ali você consegue perceber isso, certo? E assim, a Bíblia fala de que Deus criou, né? Criou, pois, Deus. E do outro lado nós temos a teoria da evolução. O que exatamente fala a teoria da evolução? Vocês saberiam me dizer o que fala a teoria da evolução? Talvez algum de vocês já tenha pesquisado, já tenha ouvido falar, né? Mas isso também às vezes fica meio no ar, assim, a gente não sabe exatamente o que é a teoria da evolução, né? E para tentar mais ou menos explicar para vocês o que seria a teoria da evolução, eu vou mencionar um texto aqui, né? E o texto ele fala mais ou menos assim: tudo começou com uma grande explosão que, por acaso, aconteceu há milhares de anos atrás. Depois da explosão, pedaços do universo foram vagando ao acaso pelo espaço. Em um pedaço, por acaso, o fogo da explosão foi esfriando, né? Por acaso, surgiu um planeta nele. Por acaso, foi surgindo o solo e água. Na mistura da água com ácidos, sais, minerais e tantas outras coisas, por acaso surgiu um ser vivo, um tipo de bactéria, né? E esse ser vivo, por acaso, foi se desenvolvendo, multiplicou suas células, foi se modificando, e alguns destes seres vivos se tornaram algo como um
peixe, né? Por acaso, alguns destes peixes continuaram a evoluir. Criaram pernas e patas, sistema respiratório e saíram das águas, né? O que nós temos até aqui? Teve uma explosão e um desses pedaços que voou da explosão esfriou e virou um planeta, né? Tipo, começou a desenvolver terra e água, e aí os sais minerais na água, junto com os outros ingredientes, formaram uma espécie de bactéria, e essa bactéria foi evoluindo e virou um peixe, e agora esse peixe criou perna e saiu de dentro da água, né? É isso que está acontecendo até aqui, beleza? Por acaso, alguns desses bichos que saíram de dentro da água, esses peixes que saíram de dentro da água, o Aquaman ali saiu de dentro da água, se tornaram um tipo de animal, né? Outros viraram outros animais, ou seja, saiu um bicho lá e virou vários tipos de animais, né? E por acaso, alguns evoluíram para um primata, né? Um tipo de macaco. Por acaso, alguns destes primatas evoluíram para gorilas, chimpanzés, saguis e outros. Por acaso, estes evoluíram para seres humanos, né? Claro que todo o ambiente, por acaso, também foi evoluindo até que se tornou o mundo que é hoje, né? Se vocês puderam perceber na minha leitura aqui, várias vezes eu falei por acaso, né? Por acaso virou isso, e por acaso aconteceu aquilo, e por acaso evoluiu e virou um outro bicho, por acaso, né? E esse é o principal problema, na verdade, da teoria da evolução. Porque, assim, o acaso você não tem como provar, né? Então, assim, teoria da evolução também não é uma teoria científica, porque ela não tem como ser comprovada. E esse é o grande detalhe da teoria da evolução. Então, vocês agora já mais ou menos pegaram o que seria a teoria da evolução. É uma explosão, e a partir dessa explosão, um pedaço dessa explosão saiu e virou a terra, e aí teve água, e dentro da água sais minerais e outros nutrientes se juntaram e formaram uma bactéria. Essa bactéria evoluiu e foi evoluindo até nós sermos o que nós somos hoje, né? Então nós temos de um lado uma explosão que cria todas as coisas, né? E a partir de um processo evolucionário de bilhões de anos, né? E nós temos de outro lado a Bíblia, que diz: nós somos seres humanos criados por Deus, né? Nós temos essas duas teorias então, beleza? Partindo agora por uma discussão a respeito das diferenças, né? As diferenças que existem entre as duas teorias, né? De um lado nós temos a teoria da criação, né? De Gênesis, né? Da Bíblia. Ela fala que a criação ela vem da palavra de Deus, né? Deus fala e as coisas são criadas. Outro aspecto muito importante é que toda a criação ela tem ordem e sentido. Ela tem uma organização dentro dela. E essa organização é reflexo de uma mente que pensou e criou as coisas. Também diz que foi pensado, planejado e amado por Deus, né? A Bíblia ela vai dizer que a criação ela é boa, a criação ela é muito boa. Então, nós vamos encontrar em diversos textos bíblicos, agora não só em Gênesis, nós vamos encontrar de que Deus ama a criação. Esse é um aspecto muito importante para nós cristãos, né? Para nós que acreditamos em Deus, em Jesus Cristo, né? Outro aspecto é que é fruto da vontade e do amor de Deus, né? Existe uma criação, e essa criação só existe porque Deus teve vontade de criar. Você e eu somos frutos da vontade de Deus. Deus teve vontade de criar você. Isso é especial demais para nossa vida. Para nossa vida, para tudo, sabe? Não é simplesmente um fruto do acaso, sabe? É Deus querendo criar. E a teoria da evolução. A teoria da evolução, ela veio da imaginação humana, da hipótese humana. Outra coisa, desordenado e sem sentido. Pensa agora um mundo que veio de uma explosão. Como que essa ordem
Toda essa sequência lógica, essa organização que nós temos no planeta pode vir de uma explosão. Gente, você vê esses filmes de guerra, ou esses jogos de guerra, né? Por mais que nós não temos idade pra assistir ou pra jogar esse tipo de coisa, a gente joga e assiste, né? Quando um cara joga uma granada assim, pá, jogou uma granada no meio da casa, explode a casa. E aí? O que a explosão fez? A explosão só fez caos, só fez desordem, só tirou a ordem que existia ali, entendeu? Tipo assim, como que algo que é feito pra destruir e pra tirar a ordem das coisas pode colocar ordem em alguma coisa, né? Como que uma explosão desorganizada, que ela só causa desordem, pode criar a ordem? Isso não faz sentido, né? Então, segundo a teoria da evolução, tudo aconteceu por um acidente. Um acidente de trabalho, assim, né? Uma partícula estava andando lá pelo universo, de repente esbarrou na outra e pum, explodiu e nós temos o que tem hoje, né? Nós somos frutos de um acidente, então. Se nós cremos na teoria da evolução, o que isso quer dizer para nós, né? Se nós somos frutos de um acidente, né? Será que a gente consegue definir a nossa identidade dizendo que nós somos frutos de um acidente? Eu acho que não, né? E, principalmente, fruto do acaso. A palavra de Deus vai dizer, Deus criou. A palavra de Deus é a fonte da nossa vida, né? Nós temos a nossa essência vinda de Deus e não de um acaso, não de algo acidental, né? Deus não fez a gente por acidente, sei lá, ele tropeçou numa pedra lá no céu e caiu a tinta no chão e desenhou o planeta. Não foi isso. Deus, ele planejou, ele pensou. A palavra de Deus, ela vai nos dar informações muito importantes. Que impacto será que tem, então, essas duas teorias para a nossa vida? Gente, se você veio de um acidente, se você é fruto do acaso, você não tem propósito. Você não deve satisfação para ninguém, porque ninguém criou você. Você é simplesmente fruto de um acidente, né? Você vive a sua vida entregue ao acaso, porque a sua razão de vida veio do acaso. Você veio do acaso, então você está entregue ao acaso. Tanto faz como tanto fez como você vive, entendeu? Mas nós não somos frutos do acaso. Nós somos fruto da vontade criadora de Deus. Então quem crê naquilo que a palavra de Deus diz, sabe que sua vida não é algo à toa. Nós não estamos à toa aqui no planeta, né? Você não está aqui simplesmente por estar. Você não está aqui simplesmente para ocupar mais um espaço, né? Você está aqui para um propósito. E olhar para a criação é tentar entender e enxergar esse propósito. Olhar para a palavra de Deus é buscar esse propósito. Por isso nós falamos no outro encontro o quão importante é a gente se dedicar para a leitura da palavra de Deus. Porque ali nós vamos encontrar razões, nós vamos encontrar o sentido da vida, né? Isso faz, no caso, quem crê na palavra de Deus, faz com que a gente entenda que nossa história é parte da história de Deus. Cada um de nós existe neste mundo porque Deus pensou na gente. Pensou em cada detalhe do nosso ser. Olha só, gente, que importante isso. E não somente pensou em nós, mas nos amou assim como nós somos. Só existimos porque Deus nos ama assim como nós somos. Deus nos presenteou com a vida para que a gente possa experimentar o seu amor de forma prática em nossas vidas. Crer que Deus nos planejou, nos amou e nos criou dá sentido, dá rumo, dá razão para a gente viver. Vivemos para sermos amados por Deus e para amá-lo de volta. Então a gente acreditar na teoria da criação, lá em Gênesis, a gente acreditar nisso, é dizer assim, Deus, eu sei que tu me amou, eu sei que tu me ama e eu quero te amar também. É entender de que a nossa razão de vida, a nossa existência veio das mãos poderosas de Deus. E é entregar e confiar nele, né? Por isso. E agora, para fechar, gente, o que será que isso nos ajuda no dia a dia, né? Aqui tem alguns textos bíblicos importantes. Gênesis 1:27 fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26 fala que nós somos a coroa de toda a criação de Deus. Gênesis 1:28, nós somos abençoados por Deus.
e bênção de Deus no mundo. Gênesis 1:31. Considerado muito bom por Deus, né? Deus cria tudo e fala que tá bom. Quando ele cria o ser humano, isso é muito bom. Colossenses 1:16. Esse já é lá no Novo Testamento, tá? É uma carta. Criados por e para Jesus, viver eternamente com ele, né? Então, assim, a Bíblia, ela vai em todo momento apontar qual é a nossa identidade. A nossa identidade é criado à imagem e semelhança de Deus e amado por Deus. Gente, o que isso quer dizer para nós? Qual o impacto disso no teu dia a dia? Qual o impacto disso com os teus colegas, com os teus amigos, no colégio, em casa, brincando, numa festa de aniversário? Gente, qual que é o impacto disso? Vocês querem saber qual que é o impacto disso? O impacto disso é: você é amado por Deus assim como você é. Esse é o maior impacto. Se você tá no colégio, você às vezes fica triste porque um colega disse que você tem uma voz esquisita, e aí você tem vergonha de falar porque você tem uma voz esquisita. Ou seu colega fala que você tem a orelha muito pontuda, e aí você usa boné pra tapar a orelha. Ou o seu amigo fala que você é muito baixinho, que você tem o cabelo esquisito, né? Gente, acreditar de que Deus criou todas as coisas é acreditar de que você é assim como você é, porque Deus quis que você fosse assim. Sabe o que isso significa? Significa que Ele te ama, cara. Significa que Ele olha pra ti e diz assim: mano, tu é amado por mim. Você é assim porque eu quis que você fosse assim. Talvez você nem goste, talvez as pessoas nem gostem do jeito que você é, mas eu amo você. Por isso não fica triste quando uma pessoa diz: nossa, que um cabelo esquisito que você tem. Ou nossa, olha só, eu tenho olho claro e você não tem. Ou nossa, você tá com uma voz de menina. Ou você tá com uma voz de menino. Ou, gente, não olha pra isso. Não olha pra isso, porque Deus diz: você é amado por Deus. Você é criado de acordo com a minha vontade. Você reflete a minha imagem e a minha semelhança. Isso é Deus dizendo pra gente. Gente, o mundo, ele vai criar diversos padrões. Não é assim que funciona com Deus. Você não precisa desses padrões da humanidade para ser amado por Deus. Você está muito além desses padrões que a humanidade coloca pra gente, que os nossos colegas colocam pra gente, que os nossos amigos colocam pra gente, que a TV coloca pra gente, que os sites, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, todas essas coisas colocam pra gente um padrão que nós não precisamos atingir ele. Porque assim como você é, assim como você está assistindo esse vídeo agora, você é amado por Deus. E você não precisa pautar a sua vida no que os outros dizem, mas naquilo que Deus quer. E Ele te ama assim como você é. Por isso acreditar em Deus, acreditar na teoria da criação, é dizer: Deus tá contigo, né? Eu não vou ficar triste quando meus colegas falam mal de mim. Eu não vou ficar triste quando eu não consigo atingir aquele padrão que eu tanto queria, porque eu sei que eu já estou no padrão que Tu queres, Senhor, que é imagem e semelhança Tua, que é seguir a Tua vontade. E essa é a nossa lição de hoje, beleza? E para eu saber que vocês assistiram ao vídeo, assistiram a aula, vocês precisam fazer a tarefa, tá? A tarefinha lá de vocês, tá? Enviem a foto pro pastor ou pra mim, e eu daí, vendo a foto, diz: ó, eles assistiram o vídeo. E o vídeo é como se fosse a aula, né? Então a aula vale presença. Então se você assiste o vídeo e faz a tarefa, significa que você assistiu o vídeo. Então eu posso te dar presença, beleza?